boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. Toda segunda-feira, como vocês já sabem, nós estamos aqui no nosso canal. Por enquanto é o canal da Ebossa aqui no YouTube. Em breve estaremos no canal do programa Libera Libido. Não deixem de assistir, de vir conversar conosco. Tenho certeza que vocês vão adorar todos os temas que nós temos. E, por favor, não esqueçam de seguir a gente aqui no canal, curtir os nossos programas, compartilhar aqueles que vocês gostam, comentar e, lógico, salvar eles. Tudo isso parece repetitivo e é repetitivo, mas é por um bom motivo, afinal de contas, isso faz com que mais pessoas tenham acesso ao programa Libera Libido e consigam desfrutar do que a gente está trazendo aqui no canal. Para quem ainda não conhece, o nosso Instagram do programa Libera Libido é o @programa Libera Libido. O programa fica disponível também no Instagram, além do programa Libera Libido, do Instagram do programa Libera Libido, ele fica disponível no @ebossa_oficial, que é o Instagram da loja Ebossa, da qual eu sou sócio proprietária, e através dele, foi através da loja que nós começamos essa brincadeira, esse programa maravilhoso que tem dado tão certo. Além disso, o programa também está disponível através de formato de podcast. Toda quarta-feira, logo depois que a gente sai, na mesma semana, ele fica disponível lá no Spotify. Então é só acessar Rádio Ebossa e procurar como programa Libera Libido, como podcast programa Libera Libido. Vai ficar fácil de vocês acharem. Além disso, temos o canal da Ebossa no YouTube, como eu já comentei com vocês, e é só acessar Ebossa Espaço de Arte, que é esse canal que vocês estão agora, ou então o canal do programa Libera Libido. Ambos vale a pena lembrar que estão todos os programas disponíveis, e no canal do programa Libera Libido, a gente está disponibilizando todos os frames, então todas as participações, todos os momentos étmos, a Hora do Oráculo, as músicas da Flavinha, tá tudo lá para vocês conseguirem conferir e aproveitar. Além disso, vale lembrar que nós estamos na Rede Smart de Comunicação, em São Paulo é o canal 23, e de acordo com cada localidade do Brasil vai alterando o canal, mas é bem fácil de vocês acessarem. No Instagram deles tem lá fica fácil de vocês saberem como acessar. E o programa na Rede Smart ele acontece toda quarta-feira às 9 da noite, então também não vai perder, que vale a pena, viu? Aí agora eu quero trazer para vocês o tema de hoje. Afinal de contas, quem aqui não passou por algum trauma? Quem aqui não sofreu com traumas ou sofre com traumas, não é mesmo? E para conversar com a gente a respeito disso, eu trago agora o nosso apresentador, psicanalista e filósofo, Henrique Pinheiro. Seja muito bem-vindo, Henrique. Que alegria tê-lo conosco. Mais um programa aqui rolando na Rádio Ebossa, aliás, no canal da Ebossa. Mais um programa Libera Libido com a sua participação e presença sempre. Olha que energia boa, né, Júlia? Que você já começa o programa nos fazendo imergir nesse tema, no nosso quadro, enfim. E muito boa noite estar aqui com você, com todos vocês. Mais uma vez, permissão aí para entrar na casa de vocês, no áudio, seja onde vocês estiverem. Obrigado, sejam bem-vindos. E para que a gente não fique traumatizado de forma negativa, né, já estou dando spoiler do programa já. Ó. O que é um trauma, hein? Ó, tem traumas de todos os tipos, a gente vai falar muito disso hoje. A Júlia sempre faz uma apresentação, nos convida, é tão aconchegante, espero que todos vocês se sintam assim também. E nós fazemos esse programa por vocês. É por nós, temos prazer de estar aqui, mas é por vocês, sabendo que a nossa mensagem está chegando aí onde vocês estão. E agora, gente, a gente quer pedir a participação de vocês que estão nos assistindo, aliás, já estão mandando aqui os olá, sejam bem-vindos, mas a gente quer saber qual é o seu maior trauma. Então, manda para a gente aqui nas respostas, para a gente ir trocando a ideia, de onde vêm esses traumas, como eles surgiram, afinal de contas, são traumas mesmo, como é que vocês avaliam isso? Enfim, vai mandando as ponderações aqui que a gente vai trocando ideia, tá? E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos hoje um convidado mais do que especial, o Pedro Firmino. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá. Muito obrigada por participar do programa. Para quem não sabe, o Pedro está lá no Recife e a gente está muito feliz com a sua presença. Sim. Um prazer. Olá a todos, a todas, a todos. Eu sou Pedro, eu sou estudante de Direito, eu presido atualmente o UFS Brasil. Eu sou associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e eu gosto bastante de psicanálise e temas que são necessários
serem trazidas à tona. Eu gosto muito de mergulhar no não dito, no escondido, no que a gente não quer falar sobre. É algo que me interessa bastante. Pedro, o que eu achei mais legal quando a gente começou a conversar foram as informações que você foi trazendo, né? Aí você falou entusiasta da psicanálise, que você é artista circense. Eu falei assim, gente, que máximo, porque realmente a gente não é uma coisa só, a gente é sempre esse multiplural que nos faz crescer e nos faz ir além, né? E não é o Pedro, para quem não sabe, gente, ele participou tantas vezes do programa aqui, como mandando recados, frases, comentários, enfim, que eu falei, uma hora ele tem que participar mesmo. E aí, quando eu fiz o convite, eu achei muito legal, até guardei a foto comigo. Eu perguntei se ele estava afim de participar, e eu falei, a gente tem o próximo que está falando sobre traumas, e ainda passei um outro também com outro tema, e ele me mandou um print de uma tela. Da parede no meu quarto. Da parede do seu quarto. Conta essa história para o pessoal, porque eu achei muito bacana isso. Claro, então, faz parte de um livro daqui de Nésio, ele é um psicanalista da Argentina, é um livro que se chama Sim, a Psicanálise Cura, e ele fala um pouco sobre o caminho que o trauma tem na nossa psique até se chegar no sintoma. Ele fala exatamente, eu estou olhando aqui, o sintoma advém da fantasia. Essa fantasia vem de um desejo que em algum momento ele foi reprimido, a gente não soube lidar bem disso, e isso vai a gente investigando ainda mais, a gente vai chegar no trauma, a gente vai chegar nessa situação limite, que foi que a gente teve algum tipo de experiência sensorial, algum tipo de vou colocar experiência sensorial, porque no mínimo você viu alguma coisa, seus sentidos de alguma forma foram afetados. E a partir disso a gente vai se construindo, vai se negando e se afirmando a partir disso. Você sabe que o Násio é meu escritor favorito, viu? Da psicanálise. Não ele duvido. Tem vários ele livros impressionantes e ele passa o conteúdo de uma forma muito didática, muito simples, né? E esse Psicanálise Cura, ele é importantíssimo, né? Ele vem mostrar como a cura pela palavra que o Freud traz, né? Como falar sem ser julgado, nos coloca no lugar de escuta sem julgar a si mesmo, né? Então isso é tão importante para os nossos tempos atuais. Quero mandar um abraço aí para Maria, para Camila e para outras pessoas que já apareceram. Obrigado pela presença de vocês, viu? O pessoal já está mandando aqui até Danilo. Os traumas deles, hein, Henrique? Olha só. Olha, a professora fora de série também. Mas antes de eu começar com os traumas, eu vou trazer uma frase do Pedro, na qual ele diz o seguinte: Roma não seria Roma se não fosse queimada por Nero. E aí, Pedro, o que tem a ver Roma, Nero com trauma? Afinal de contas, como isso tudo se encaixa? Muito legal essa tua pergunta. Freud, ele começa uma das análises muito legais que ele tem no mal-estar da civilização ou no mal-estar da cultura, dependendo da sua tradução, falando que é muito difícil a gente ter uma perspectiva gráfica do que é a psique. Até vocês imaginarem uma série que vai falar sobre algo que é psíquico e como ele vai representar, a gente consegue entender o fogo, a água, o ar como algo tátil. Quando a gente vai falar de psique, parece que é algo nebuloso, algo que não é tocável. E Freud fala sobre essa dificuldade. Eu acho que é uma dificuldade que ela existe até hoje. Como é que a gente vai desenhar os nossos limites? Como é que a gente vai desenhar a nossa mente? E ele fala que um bom exemplo seria a construção de Roma, que por mais que a gente pudesse ver os edifícios que hoje existem, a gente poderia escavar, entender que existe toda uma arquitetura que não é tão acessível assim, mas a gente também não conseguiria chegar onde a gente chegou se não fosse por isso. E a partir dessa frase de Freud, eu construí essa que é minha, que acho que é um dos pontos que é inexorável da história de Roma e da nossa história. Quem seria eu se não fossem as minhas negações? Quem seria eu se não fossem meus traumas? O que me constrói, o que eu nego também. Porque, no final das contas, estamos aqui nos negando em vários momentos. E acho que é um ponto que é difícil a gente trazer à tona, até quando a pergunta que tu fazes, ela é bastante sugestiva, qual é o meu maior trauma, mas ela também bastante insidiosa. Aonde é que essa pergunta vai nos levar? Quais questionamentos eu quero trazer à tona? Quais questionamentos eu quero trazer a público?
Eu acho que são pontos legais para a gente começar a nossa conversa. Eu achei interessante que você trouxe uma frase que o Henrique sempre, uma colocação que é semelhante ao que o Henrique me traz sempre, que é a seguinte: se não fosse essa sua história, se não fossem esses seus traumas, essas suas vivências, você não estaria aqui hoje, você não seria exatamente você. Então, de alguma forma, foi bom, não significa que, né, é maravilhoso, não é isso que a gente está dizendo, mas foi bom acontecer isso, porque, afinal de contas, isso fez com que você surgisse em você a Júlia, que está aqui presente agora, e assim por diante, né? Cada um que está nos assistindo é um reflexo desses traumas, dessas situações todas, né, Henrique? Exatamente. Quando o Pedro traz essa frase, quem seria Roma, né? Roma seria outra coisa. E isso é muito interessante, porque essa é a pluralidade das nossas capacidades. Se eu não fosse o que eu sou, seria alguma outra coisa. E quando eu penso no mal-estar, como o Pedro trouxe, o Freud ele vai nos demonstrando na leitura dele que esse lugar ideal ele não existe. E não existe por quê? Porque esse ideal ele também é resultado de um ideal de um outro. Então, todos esses mal-estares que nós vamos sentindo, ou seja, nós vamos percebendo, o que é o mal-estar? Eu sempre, numa sociedade utópica, penso que a vida vai ser perfeita. E ele vai nos mostrando que sempre vai ter algo que eu vou mudar, que o meu corpo se modifica. Assim como todo o sistema, tanto biológico, químico, físico, do universo, todos os átomos estão se modificando, nós nos modificamos, e é por isso que não dá para ficar fixado em um determinado lugar. E geralmente quando estamos fixados num determinado lugar, talvez nós estamos com esses mecanismos de defesa atuantes para que nós não possamos ver mais coisas. Então isso é muito interessante. Como isso está conectado conosco, esses traumas que são afetos, mas aí a gente vai desenvolvendo isso no caminho. Eu vou trazer já de primeira essa frase, Henrique, a gente não vai dissecar ela nesse momento, mas é para quem está assistindo ficar instigado aí. E é uma frase do Henrique, tá, pessoal? Trauma é um registro de um evento que aconteceu conosco. Este registro transformamos em uma sensação, e dela virá um afeto. Ou seja, o trauma é um afeto que te afetou. Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, que coisa é essa? Não tô entendendo mais nada. Que afeto? Que história de afeto é trauma? Não, mas como assim afeto? E aí eu vou fazer o seguinte, que antes de eu dar continuidade aqui na divagação, quer dizer, quem vai dar continuidade é o Henrique na história toda. Eu vou trazer para vocês a tradução literal, pelo menos o que diz no nosso dicionário, do que é o trauma. Primeiro para sintonizar vocês com relação a isso. Aí vai. Boa. E, gente, só um pouquinho. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, para quem está em casa, só para vocês saberem, para quem está nos ouvindo, na verdade, através do podcast, essa tradução da palavra trauma, ela vem de uma coisa bem física, né? Ela fala que é algo que aconteceu de uma forma inesperada e causou algum tipo de dor, de ferida e assim por diante. Ela não entra na atmosfera do psicológico, ela faz uma leitura bem específica, se vocês quiserem, joga no Google aí que vocês vão conseguir pegar o que eu estou falando. Mas ele faz uma leitura da palavra trauma de uma forma física, extremamente física. Ele não traz essa ponderação com a questão psicológica. No entanto, nós temos um expert aqui no assunto que vai trazer essa ponderação para vocês, não se preocupem. Então, Henrique, agora, por favor, vamos devagar primeiro sobre a frase, que eu acho que a galera que está em casa está tão instigada quanto eu fiquei quando eu recebi essa frase. Então, por favor, essa de afeto, trauma, como assim? Como é que funciona isso? Olha, a gente fica inventando frase aqui para ter frase de efeito, né?
para depois a gente poder explicar, não é, Pedro? É mais ou menos isso, né? A Júlia também faz isso também. Todos nós. Acho que se não tiver essas frases, como que a gente pode pensar, né? E para quem sabe, Põe em palavras, linguagem. Exatamente. Quem move o mundo é quem consegue fazer alguma pergunta diferente. E isso o Freud fez muito. A gente pega, então, esse ranço histórico do Freud e de outros pensadores incríveis e vamos pensando juntos. Porque nós somos intérpretes, ou seja, temos a tentativa de interpretar gênios da história humana. Mas quando a gente está falando do trauma, juntando que o Pedro já trouxe, o Mal-Estar, que foi feito em 1929, produzido em 1930 na Alemanha, e voltando para essa ideia do trauma, o trauma, como está descrito mesmo, pessoal, tem a ver com essa ideia de trauma que é emprestado da medicina. Depois eu quero que o Pedro traga uma palavrinha que ele falou nos bastidores com a gente, ou seja, a gente empresta algumas palavras para poder significar outros contextos, e para a gente poder compreender, porque às vezes a gente não alcança a linguagem. Até mesmo para facilitar a leitura, né, Henrique, de quem recebe a mensagem. Exatamente. Porque às vezes a gente está acostumado num setor a ouvir aquela palavra, aquele termo, e aí quando você traz para um outro espaço, fica um pouco mais fácil de fazer essa leitura, essa colocação, né? Isso é muito importante. Não imagina, exatamente, nosso programa é isso, libera a libido, ou seja, libera a possibilidade de a gente ter fala, respeitar o outro, conversar. Espero que vocês, a partir disso, também consigam reproduzir esse tipo de diálogo em outros lugares. Essa é a nossa grande ideia. E quando a gente está falando de traumas, emprestado ao trauma físico mesmo, existe um trauma no corpo. Mas nós, em psicanálise e no existencialismo, a gente vai entender o homem, o ser humano, enfim, um sujeito que lá nos seus átomos, na sua constituição atômica, filogenética, esse corpo ele é inteligente. E para se manter vivo, ele vai se comportando, interagindo com esse meio, vai dando resposta, vai recebendo também, vai modificando esse meio, e ele vai ele sendo traumatizado. Então vamos lá, vamos para a parte mais prática, vocês vão me acompanhar nisso. Ó. A criança está caminhando na rua com a mãe, de repente ela tropeça, bate o joelho no chão e rala. Quantos de nós já não fizemos isso? Aquilo é um trauma físico. O trauma emocional vai ser a partir de como esse adulto se comportou na cena. Então, se o adulto se expressou muito aflito, muito histérico nesse momento, no sentido de gritaria, não o histérico da psicanálise, teria uma relação no corpo, essa criança vai ter uma relação com aquele acontecimento. Ela vai ter uma significação. Ou seja, então o que a gente está falando? Que existe sim um trauma no corpo de impacto, algo que te coloque com, às vezes, o corpo machucado. Esse é um tipo de trauma. Mas como eu interpreto isso, vai estar ligado a como eu me sinto, como me fizeram me sentir. Eu vou fazer uma ponderação aqui, Henrique, porque a professora fora de série, a Ana, que por sinal participa aqui do programa, logo a gente vai trazer a colocação dela, ela traz uma ponderação bem física nesse sentido, né? Ela fala o seguinte: as surras que os meus irmãos levavam com cinta são o meu maior trauma. Então é a história que você acabou de falar. Ela diz aqui, foram não só com ela, mas os irmãos também apanhavam, né? Levavam surra de cinta. E o trauma, no caso, é dela. Lógico, a gente não conversou com os irmãos, mas a ponderação que você traz eu achei muito interessante, né? Porque eu acho que para a gente partir desse tema, entendendo que sim, a gente tem a física, tem a parte física do trauma, mas como eu me sinto em relação a isso vai ter a ver com os sentimentos, que seriam os afetos. E quando você diz isso muito bem colocado, Júlia, que ela percebe isso, quem percebe é justamente ela. É fantástico. Obrigado pela sua fala, pela sua participação. E quero convidar o Pedro para falar do empréstimo, Júlia, que ele falou para a gente. Isso. Pedro, traz essa sua leitura, por favor, que é muito importante. Eu gosto muito de imaginar de onde as palavras vêm, e trauma é uma palavra que guarda um significado bastante especial, já que ela vem da medicina. Freud também, a gente não pode esquecer que era um médico, e quando ela é trazida para a psicanálise, ela vai ocupar esse lugar de pontos inexoráveis, de falhas e de momentos que nos afetam.
Então, o trauma ele vai ocupar no lugar da linguagem. A gente também não pode esquecer que Freud ganhou o prêmio Gott do idioma alemão, que seria como o prêmio Camões da língua portuguesa. Ele também foi um grande linguista. Então, o trauma ele vai funcionar como uma catacrase no nosso idioma, que é nada mais do que pegar palavras emprestadas, como, por exemplo, até hoje a gente embarca num avião. E embarcar é literalmente entrar num barco. Ou você pega uma xícara, você pega uma asa de uma xícara. Isso tudo são catacrases no nosso idioma. O idioma e a sociedade vão se complexificando e a gente vai pegando palavras emprestadas. Então, o que Freud tenta nesse momento é trazer essa palavra física para esse campo nosso, que é da psique. E algo que hoje a gente pode tratar com certa naturalidade. Quando a gente vai falar de trauma, quando a gente fala que vamos falar sobre esse tema, a gente não tem dúvida de qual trauma a gente vai falar. A gente vai falar sobre um trauma craniano ou sobre a vez que você quebrou o braço. Mas vejam quão incrível é isso. Existia um momento e existia um indivíduo que colocou isso em todos nós. Então, eu acho que a gente não poderia fugir de Freud nesse momento, porque foi ali que nasceu e a gente tá até hoje revivendo aquele momento. E quando Henrique Aliás, estava o que falando seria o sobre... mundo sem Freud, né? Porque realmente ele explica Exatamente. tudo e mais um pouco, né? É verdade. Quando o Henrique estava falando sobre a construção do mal-estar da civilização, a gente pode esquecer que a gente estava no hiato entre as duas guerras, ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então, Freud vai tentar trazer algumas respostas sobre aqueles horrores que ele estava vivendo. É um livro que ele até termina falando, foi o livro mais óbvio que eu já escrevi. Eu acho que eu nunca fui tão repetitivo em trazer algo. Então, o que a gente pode ver hoje, quase um século depois daquele momento, é que talvez a gente deveria ter lido mais Freud. Então, acho que a gente estaria num lugar melhor. Eu acho que a gente estaria num lugar mais aceitável em falar sobre esses traumas, em falar que temos limites, em falar que nem tudo vai ser aceitável o tempo todo, e falar sobre o convívio com o outro. Ele estava tentando explicar no momento que a civilização tinha entrado em choque e que o convívio estava muito difícil. E quais são os dilemas que perduram e quais são os dilemas que também ficam naquele momento. Falar que Freud está ultrapassado, eu acho que é muito fácil e muito sedutor também dizer que simplesmente a gente não pode mais falar sobre isso. E eu vou deixar a Júlia seguir, Júlia. Mas esse ultrapassado é muito bom, sabe por quê? Porque ele realmente está ultrapassado para quem não consegue alcançá-lo, né? Então, falta leitura, entendeu? Falta leitura do Freud. Vai lá, gente, Júlia. Bem rapidinho. Para quem está nos assistindo aí, só para vocês saberem, a gente perguntou logo no começo do programa qual o seu maior trauma. E tem muita gente trazendo aqui as suas ponderações, as suas colocações, e eu quero que vocês continuem enviando, porque aos pouquinhos a gente vai trazer essas colocações, quero agradecer quem já enviou, e aí aos pouquinhos a gente vai trazer essas colocações, essas frases, falas de vocês, para a gente conversar a respeito. Mas agora eu vou trazer a ponderação da Camila, que ela é uma carioca lá do Rio, carioca da Gema, acho que é a carioca da Gema, Cami, espero que eu tenha falado certo. Mas ela trouxe uma ponderação muito bacana com relação ao como ela vê os traumas, o que são os traumas para ela. Então, confiram aí, porque acho que muitos de vocês vão se identificar com o que a Camila está dizendo. Oi, gente, meu nome é Camila, a Júlia me chamou, né, me convidou para participar dessa edição do programa Libera Libido, né, e eu não tenho conhecimento sobre traumas em termos psicológicos e tudo mais, porque não é da minha área acadêmica, eu sou estudante de turismo de hotelaria, né, porém, eu fui criada na religião espírita kardecista, então, assim, a gente tem um ensinamento também breve sobre trauma, a gente fala brevemente sobre o assunto, que podem ser, não sei se coisas, né, seria a palavra certa, mas acontecimentos de vidas passadas e que foram muito fortes, e aí vem resquícios nessa vida presente, né, e aí vem em forma de trauma,
às vezes é um medo de entrar no mar, e aí quando você vê a pessoa em outra vida morreu afogada, alguma coisa do gênero. Estou dando um exemplo, tá? E tem essa questão espiritual, né? Eu não sou mais kardecista, atualmente eu sou budista, né? Mas também é a mesma linha de pensamento, de raciocínio, né? Só muda um pouquinho a prática. Mas esse é o que eu entendo sobre traumas, além dos que também vêm surgindo ao longo da vida, né? Acontecimentos, como é que eu posso dizer, que geram um trauma, né? Às vezes uma cobrança, ou os próprios pais, a própria família. Às vezes vem da própria família, o trauma vem da própria família, algum comentário de algum familiar que a gente gosta muito e aquilo ali bateu errado no nosso ouvido e aí causa uma certa decepção e isso vai sendo alimentado e eu acho que pode causar um trauma, isso pode crescer para um trauma. Ou então a forma realmente como se fala com alguém, isso também pode acabar gerando um trauma, uma cobrança, principalmente na infância, né? Eu estava até lembrando disso outro dia. Eu, por exemplo, eu era muito cobrada com estudo. Então, às vezes eu escuto palavra, não é um trauma, tá, gente? Por favor. Mas já dá, sabe quando é aquele nervoso? Tipo, caraca, é prova. Ah, não, mas fica tranquilo, que é uma prova tranquila, você vai conseguir fazer de boa. Mas sabe quando já dá aquela tremedeira? Porque existia uma cobrança muito forte. Eu acho que o trauma, quando também surge, quando não é de uma vida passada e surge atualmente, eu acredito que seja dessa forma, vem crescendo, vem sendo alimentado aquele monstro, né? E até uma hora que te trava e você não consegue literalmente avançar em qualquer projeto, em alguma coisa, em alguma viagem. Quantas pessoas não têm medo de avião? Quantas pessoas não têm medo de entrar no mar? Medo de nadar, não sabem nadar, sabe? Essas coisas. Então, essa é a minha colaboração humilde. Então, eu arrisquei aqui falar o que eu sabia sobre traumas, tá? Então, da minha parte é só. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Júlia. Eu tô aqui tipo, ai meu Deus, socorro! Eu tô preocupada com o que eu falei. Enfim, gente. Mas da minha parte é só. Obrigada e até a próxima. Pode? Pode o quê? Ah, diz que pode, vai. Pode sim, vai lá. Pode mesmo, Henrique. Pode sim, Júlia. Pode liberar. Ah, já que tá liberado, então libera a libido, vai. E vem pro nosso Pod Libera. O podcast do programa Libera Libido. Pode? Pode sim, vai lá. Aí, gente, só para vocês saberem, é nosso momento propaganda, para vocês lembrarem Muito que a gente bom. tem o Pod Libera na sexta-feira, não esqueçam. De sexta-feira. Não, por favor, não esqueçam, coloca aí no Pod Libera, só para vocês saberem, a gente faz um compilado de tudo que já foi falado aqui no programa, com várias ponderações sobre os programas que estão no ar naquela semana, né? E vai trazendo muitas informações aqui dos bastidores. Mas antes da gente dar continuidade sobre o Pod Libera, eu preciso dizer que eu amei a participação da Camila. A Camila foi ótima. Tão suave, E ela fala assim, mas eu não sou especialista, eu não tenho conhecimento. Eu falei, aí que tá, você tem muito conhecimento, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que se identificou com ela, em vários momentos aí, porque as ponderações dela foram muito pertinentes ao que a gente entende, ou conhece, ou vê por trauma, né? E, aliás, ela mandou aqui algumas... Cami, foi maravilhoso! Camila, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para a Camila. Bora lá, fale, Henrique. Olha, Camila, e para todos vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, obrigado por vocês estarem aí. Não esqueçam disso, vocês são importantes. Fiquem aí com a gente,
olha só, aquilo que nos parece espontâneo, na verdade, não é, tá? Tem sempre uma causa, um sentido. Então, quando a gente não entende, não dá conta do que a gente está vivendo, nós temos a tendência a buscar uma resposta. Então, a Camila, por exemplo, ela nos traz a ideia metafísica, traduzida pela ideia da religião espírita, enfim, que é muito interessante o contexto, é necessário a ideia das religiões do mundo. Não é o nosso tema, mas toda forma de expressão e de tentar compreender é muito importante. Mas o que o Freud nos trouxe é que antes de a gente ir para o metafísico, a gente tem uma causa acontecendo no físico. E se a gente não for capaz de responder no físico, talvez possamos começar a pensar, né, no metafísico. O que é metafísico? É além do físico. Então a gente tem metafísica de Aristóteles, tem outros aí pensadores que falaram sobre essa metafísica. E na psicanálise não é diferente. Então a gente tem causa e efeito. Os traumas são situações que às vezes não podemos significar em nós. Ou seja, dependendo do trauma que uma pessoa passa, vou citar um para vocês, vamos ver se vocês lembram. Paralelo, eu vou trazendo alguns aqui, tá, Henrique? Boa. Porque a galera tá mandando Vamos vários. falando, cadê? Vamos lá, vamos ler um pouco, eu já complemento. E já trago o Pedro também na conversa também, vamos lá. Sim. O do Ed. Mas deu para entender o que eu falei? Deu para entender o que eu falei, né? Deu sim. Bastante. O do Ed aqui. Há pouco tempo, buscando tratar de um trauma físico-renal, na perspectiva da nova medicina germânica, descobri que eu poderia estar materializando um trauma por abandono ou de exílio pela maneira como fui retirado do meu lugar de origem aos 11 anos. Acho que essa é uma boa tradução do que você acabou de falar, né, Henrique? Foi. Tá caindo as coisas aqui, viu? É normal, né? É biopsicossocial, né? No final das contas. É algo que acontece não na ordem do físico e que teremos uma resposta física. É exatamente isso que arte e afeto está nos trazendo. Quando a gente não consegue significar aquilo que nos afetou, a gente vai levar aquilo literalmente entre nós. Existem vários dentros, né? Existe dentro físico e existem vários outros também dentro da nossa psique. Só aproveitando, diz. Claro. Pode falar, não, Pedro. Aproveitando, porque a Camila ela trouxe um momento da fala que eu achei super interessante, que foi os traumas podem vir até da própria família, como esse até dando a ideia de uma exceção. Aí eu queria fazer um contraponto de quais são os traumas que não vêm da nossa própria família. Eles seriam a exceção. Eu colocaria a família em outro lugar, como regra, do lugar que nossos traumas, que nossas neuroses são esculpidas, e depois, em outros lugares, a gente consegue um trauma ou dois. Mas se a gente tiver 15, eu colocaria 12, 13, que a gente teve nesse âmbito familiar. E trazendo um trauma para um lugar agora familiar e não pejorativo, vamos entender o trauma agora de uma outra forma. E a gente já foi dando umas dicas no começo do programa e durante a semana aí também, gente. É verdade. O trauma, ou seja, ele está diretamente ligado com o que o Pedro falou, diretamente ligado com a nossa existência familiar. O que é um trauma, então? É aquilo que me afetou. Ou seja, tudo que me afeta, ou seja, que me move, que me significa, me traumatiza. Onde que me traumatiza? Fora de mim? No pensamento? Não, ele me traumatiza no... Se vocês acertarem, ganho 10, viu? Vamos lá. Traumatiza no corpo. Olha o trauma da Camila, Henrique. Então, Camila... olha, todos vocês, nós só podemos perceber o mundo a partir do nosso corpo. Só. Ou seja, a gente está resumindo aqui um pouco da ideia da psicanálise, desse conceito, mas você só existe no seu corpo. Esse é o lugar de contato com o mundo. Então é lógico que traumatizar-se é ser afetado no corpo. Então essa é uma mudança de pensar o trauma não só como algo de um acidente, no campo de um acidente,
no campo de algo, de uma marca, de uma cicatriz, mas sim no campo de ser afetado, de ser significado, introjetado. Então, a partir disso, a gente começa agora um novo momento desse nosso programa, né? Hoje, no dia de hoje, que é caminhar para o trauma, mas um trauma que te afetou. Então, você foi afetado por coisas boas e coisas que foram ditas que não são boas. E quando é que a gente entende que é bom ou ruim? Aí eu deixo a pergunta para vocês, vê se vocês sabem. Quando é que a gente consegue diferenciar, e por favor, respondam para a gente, o que é um trauma bom e um ruim? Quando é que isso acontece? E eu deixo a bola para vocês, aí, Júlia e Pedro. Ó. Deixa eu já aproveitar, porque quando o Henrique me trouxe essa fala de que o trauma pode ser algo bom ou ruim, eu falei, não, trauma é só ruim. Vamos combinar que trauma é coisa ruim, porque eu falo que é tão usado, né, de uma forma tão comum, usado de forma pejorativa, que é muito complicado você ver um trauma bom. Você fica assim, o que foi bom? Não foi nada de bom. Então, assim, o trauma, para mim, quando a gente começou a conversar sobre o assunto, eu falei, não, isso é sempre pejorativo. Não existe um lugar de trauma positivo, né, de algo bom. E como é que você analisa, Pedro? Eu quero saber se a tua visão também é igual à minha ou foi parecida, pelo menos, com a minha. Nossa, eu acho que é uma pergunta, no mínimo, instigante a gente se perguntar se existiria um trauma bom. Eu tenho um em específico que eu julgaria bom. Eu levei um choque na infância, que ele foi quase proposital. Eu estava assim, será que dá choque? Eu fui lá e deu choque. Ia dar choque. E até hoje eu tenho muito medo de eletricidade, falando de algo bastante cotidiano. E, por um outro lado, o medo é um sentimento muito difícil de eu ter. Eu faço circo e eu faço instrumentos aéreos, então eu estou a 2, 3 metros de mim mesmo muito facilmente. E algo que meu instrutor sempre me fala é, Pedro, por favor, tenha um pouquinho mais de medo. Pensa um pouquinho mais. Quando eu falo se joga, não se joga tão rápido. Se preocupa mais. Outra coisa que eu tenho também, eu gosto muito de fazer atividade física. Eu faço remo. E na frente da escola de remo tem uma avenida, a gente tem que passar essa avenida com os barcos. Tem uma faixa de pedestres na frente. E sempre tem muito carro, só que tem uma faixa, eu fico assim, tem uma faixa, eu tô certo. Então, muito facilmente eu projeto o meu próprio corpo para que os carros parem. E é algo que meu professor agora do remo fala assim, por favor, Pedro, tenha mais medo nesse momento. Tem um momento de autoproteção, você não precisa fazer isso, eles vão parar. Mas eu colocaria num exemplo muito simples. Existem traumas que podem nos autoproteger. Existem traumas que a gente pode colocar nesse lugar de não seria tão agradável eu passar essa linha sempre. Eu não tenho para que procurar esse limite de não me proteger o tempo todo. Porque o que acontece com a criança é que ela é um pouco autodestrutiva, né? Se você deixar uma criança solta por meia hora, pouco provavelmente você vai encontrar ela viva depois. Ela vai fazer alguma coisa muito perigosa. Ela vai colocar o dedo na tomada, ela vai ligar o fogo, ela vai fazer alguma coisa por falta desse sentimento que eu colocaria como traumático também. Você tem que entender qual é o limite do seu próprio corpo e você também precisa entender quais são os seus outros limites a nível do psicológico. O que acontece para todos nós, é o que eu estava comentando com meu pai, é quando a gente está falando de limite físico, é algo mais fácil de ser tocável, mas quando a gente está falando do limite do que nos move, não existiria, e eu usei exatamente isso, eu achei legal, não existe um fio de Ariadne, que foi o fio que se conseguiu voltar de Creta depois do Minotauro. Não existe esse fio, que é algo lógico e tangível. Não existe. Você vai ter que descobrir qual é o seu limite. E você vai descobrir a partir de tapas na cara, num momento um pouco mais popular, e em outro você vai descobrir a partir dos seus traumas, de pontos inexoráveis da sua existência. É um ponto que simplesmente você não consegue voltar atrás. Eu colocaria de novo essa provocação. Muito bom, Pedro. E eu vou aproveitar, Henrique. Tô com um livro, tô com o livro da mitologia aqui, ó. Tô com ele do lado aqui, ó. Eu gosto então, bastante. Vou aproveitar a deixa de vocês dois e eu vou trazer a nossa hora do oráculo, porque tem tudo a ver com que vocês já que vocês estão voltando aí no tempo,
Para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, a Hora do Oráculo é um momento onde a gente fala um pouquinho mais sobre a origem da palavra, e aí o Pedro acabou de falar um pouquinho a respeito da mitologia, enfim, mas aqui a gente traz uma leitura um pouquinho específica com relação à parte histórica e assim por diante. Então, confiram aí em casa a nossa Hora do Oráculo do dia. Olha e só. aí, Henrique? Ó, primeiro eu vi umas frases aí que eu acho que o pessoal está questionando a ideia do trauma. E eu não estou aqui como professor, acho que nenhum de nós aqui estamos, mas é para a gente fazer perguntas mesmo. Mas vamos entender o seguinte, ó. Vamos eu vou entender. Colocando aqui embaixo, só para vocês verem, pessoal, que as participações, tá? Maria, um grande abraço, viu? Nossa, ela é ótima, adorei ter o teu programa com ela. Participou com a gente do programa. Nossa, já. Ela é ótima. Todos vocês são muito importantes para nós. Ó, vamos entender trauma. Trauma não é um registro no corpo? A gente só registra no corpo coisas ruins? Eu preciso responder mesmo? Ó, vamos pensar. Ó, se trauma é um registro, nós só registramos na nossa vida, no corpo, coisas ruins? Vocês não tiveram registros que foram prazerosos? Não tivemos diversos registros prazerosos na vida? Não foi, Pedro? Não é, Júlia? E todos vocês? Então, ó, eu não vou responder essa questão, mas vamos pensar. Ó, eu vou trazer aqui, Henrique, rapidinho, porque o Danilo, ele é médico, inclusive, e ele trouxe uma ponderação interessante dessa coisa do bom ou ruim, porque ele fala Olá, o seguinte: Danilo. acho que podemos fazer uma analogia com o estresse, que pode ser bom ou ruim. Perfeito. E aí? Isso é muito importante, porque o Freud vai falar da ansiedade de angústia, ansiedade moral, e tem mais uma ansiedade que agora fugiu da minha cabeça, daqui a pouco eu lembro. Mas são 3 ansiedades, ou seja, enquanto eu falo aqui, desenvolvo, eu lembro da questão. Mas, ó, uma ansiedade que seria o estresse no corpo, uma ansiedade de você se proteger. Ou seja, no estado mais primitivo, quando a gente tem que fugir de um evento contra um animal, a gente precisou, esse estresse no corpo, ele é necessário, porque senão você fica parado e morre, como o Pedro falou do evento dele com o caiaque, Pedro? Um bote, né? Um botezinho, então. Sim. Então, por que ele se precipitaria em se colocar em risco? Freud também responde isso, e não é o caso do Pedro, ele recuou, mas a gente chamaria aquelas pessoas que estão se precipitando, pode ser até tema de outro programa nosso, seria a pulsão de morte. Ou seja, toda vez que eu me coloco em risco, eu estou tendo o que o Freud chama de pulsão de morte, tá? Tem pulsão de vida e pulsão de morte. O que é pulsão de vida? É tudo que me faz ficar vivo e faz ter prazer. Tudo que inverte esse ponto, com prazer, mas com muito risco, aí a gente está falando de pulsão de morte, que é um outro tema. Mas então, esse estresse que é o Danilo, né? O Danilo trouxe, isso. Danilo trouxe, obrigado, Danilo, pela sua participação, muito bom. A gente precisa de vocês participando, porque vai nos dando repertório e faz a gente pensar também juntos com vocês. A gente está junto aqui, gente. Vocês que estão na rádio aí também ouvindo, é uma troca. No podcast, manda pra gente também, entrar lá no Instagram, compartilha. Quero saber de onde você está nos assistindo, né? Curte, exatamente. Comenta, compartilha, vamos fazer essas trocas acontecerem. Sim, eu achei super legal essa ponderação de Danilo também, porque a gente está falando muito de trauma como algo passado. Quando a gente vai falar de estresse, no nível de ansiedade, a gente está falando de algo futuro, que é algo que a ansiedade nada mais é do que a nossa capacidade de prever o futuro. A gente está aqui hoje porque, de alguma forma, eu me planejei a ficar um tempo, a saber que a gente ia ter tais conversas, que essas coisas iam acontecer. Uma das coisas mais legais da humanidade é que a gente consegue imaginar o futuro, mesmo não sendo algo presente, a gente consegue imaginar o que vai nos acontecer. Muito difícil seria ser uma hiena que só vai conseguir correr de um leão muito rapidamente, mas ela não vai conseguir pensar o que ela vai fazer amanhã. Ela não vai conseguir, ela nem sabe que um amanhã talvez exista. Então, essa capacidade da ansiedade também, quando a gente coloca essa palavra sempre também como algo pejorativo, eu sou ansioso,
será que ela é tão ruim assim? Ou a gente está falando da nossa simples capacidade de prever o futuro, a nossa simples capacidade de imaginar que eu não vou morrer depois de fazer essa tarefa, eu tenho algo mais a fazer. Eu vou conseguir pensar em algo maior. Não, que é a ansiedade realística, que eu não falei. Sim. É isso aí, Pedro. Ótimo. Ansiedade realística. E eu já vou trazer, então, essa frase que foi do Henrique e que tem tudo a ver com a tua fala, Pedro, porque ele disse o seguinte: seres humanos são animais traumatizados, logo, são animais afetivos. E eu fiquei, como assim, Henrique? Fala aí, Pedro, fala aí, Pedro. Pode falar, Pedro. Fala, Júlia. A gente está falando... Estamos falando de memória, no final das contas. Se estou falando... É porque afeto vem desse lugar de ser afetado, de ser tocado pelo outro. Se eu sou traumatizado, é porque eu vou ter uma resposta a partir daquilo que me toca. E eu só consigo traçar esse nexo de casualidade entre esse evento de hoje e aquele outro evento, porque eu consigo traçar esses dois pontos. Não são coisas... Não é algo tão natural assim. Você dizer que no dia 15 de outubro de 96 aconteceu tal coisa e hoje aconteceu tal coisa, elas são parecidas. São parecidas para quem? São parecidas por quê? Quem está traçando essa conexão? O trauma nada mais é do que a gente conseguir traçar essas relações. E eu colocaria o trauma negativo, no final das contas, só quando algo te afeta a um ponto de te atrapalhar, de te impedir de fazer algo, de você sentir que você está incômodo naquele lugar. Mas existem tantos outros, que Henrique falou muito bem, de gravar esses prazeres que a gente tem, de gravar essas dores também que a gente tem, e que você vai ter que viver, no final das contas. A gente vai entendendo, a partir do momento que nos vamos fazendo gente, que nem tudo vai ser rosas o tempo todo, mas também temos tantas dentro de nós, e a gente vai tendo que lidar com essas memórias, esses lugares. Eu acho que somos afetivos porque somos traumatizados, é uma máxima para isso tudo. Que massa. Henrique, você quer trazer sua ponderação? Porque, afinal de contas, a frase é sua. Mas eu gosto de ouvir, olha. E é exatamente nesse lugar que hoje nós nos tornamos seres sapiens sapiens, ou seja, a capacidade de conhecer o externo e o interno e o externo, sapiência, conhecimento. Isso é um potencial, é algo que nós podemos alcançar, ou seja, compreender quem somos, ou seja, o que é isso? Compreender quem é você nos seus afetos. Lembrando que eu gosto de trazer uma referência do fantoche. Dentro da psicanálise, quando a gente está falando de racionalidade, a gente não está falando de racionalidade da razão. Nós estamos falando que existe um inconsciente, que ele é capaz de dar um comando para a nossa razão, porque a nossa razão veio depois. Antes de ser razão, nós somos corpos. E esses corpos, esse corpo, ele precisou ficar vivo e se adaptar a esse meio. Então a razão é uma parte desse corpo, mas que ela é controlada como um fantoche. Ou seja, para quem assistiu o filme Venom, agora que acabou de sair, e vale até um filme, um programa desse, viu, Júlia? O Venom. O Venom, e eu estou falando isso, eu acho que pela primeira vez em cenário nacional, e acho que não foi dito ainda, o Venom é o inconsciente. É ele que manda no corpo. É ele que decide. Então, será que você conhece o seu Venom? Será que você está junto dele? Ou ele está agindo sozinho? Então, isso é muito sério. Exatamente. Será que você sabe o porquê que você faz o que você faz? E aquilo que te escapa, que seriam os traumas que a gente vai chamar de negativo, aquilo que se repete naquilo que você não queria. Você está numa conversa, você vai num restaurante, você vai numa festa, e de repente você vai para casa e fala, nossa, falei demais. Por que eu fiz aquilo? Por que você fez aquilo? Por que você falou demais? Por que você não ponderou? Ou seja, isso demonstra que nós não temos controle da nossa suposta racionalidade. E eu vou aproveitar, Henrique, eu sei que a fala aqui vai além, mas agora, como ela acabou de entrar aqui no Instagram, eu vou trazer a participação de uma outra pessoa que foi muito especial, que é a Eva, e ela traz essa colocação, ela é gaúcha, ela traz essa colocação lá do Rio Grande do Sul, e uma colocação muito interessante, muito pertinente. Então, para você que está em casa, ouça, para quem está no podcast, né, quem está nos ouvindo no podcast, e para quem está assistindo, fica aí com a colocação da Eva.
Eu sou Eva Laís, sou terapeuta sistêmica e estou muito feliz, muito honrada pelo convite da Júlia para falar sobre trauma hoje para o Libera Libido. Muito bem, eu gosto muito da origem das palavras, para que a gente entenda melhor e para que a gente faça uma analogia. A palavra trauma tem origem no grego e significa ferida. Então, o trauma é algo que nos feriu, que nos machucou, que deixou marcas em nós. E esse trauma pode ser tanto físico quanto psicológico. Físico, quando nós sofremos um trauma por agressão, por exemplo. Quando nos batemos em algo e traumatizamos, nos machucamos. Ou o trauma pode ser psicológico. Quando ele é psicológico, essa ferida fica na nossa alma. Essa marca fica registrada na nossa alma. E isso, muitas vezes, na maioria das vezes, nos paralisa diante da vida. Nos mostra, nos limita, não nos abre o campo das possibilidades. E em muitas situações nós não percebemos isso, porque como foi muito dolorido, esse trauma fica escondido. Fica escondido. Então, para que ele seja olhado, nós precisamos ser conduzidos amorosamente a esse movimento. E aos poucos ir descobrindo aonde é que está essa ferida e o que foi que nos feriu. Na psicogenealogia, nós estudamos a nossa árvore familiar. E na nossa árvore familiar, quando nós estudamos a nossa história, nós vamos aos poucos também descobrindo que existem muitos traumas sofridos pelos nossos antepassados. E esses traumas são chamados de transgeracionais. Por quê? Porque eles vêm passando de geração em geração. Então, muitas vezes, um trauma que eu sinto hoje, ou que me afeta no meu dia a dia, nas minhas escolhas e me limita, pode ser um trauma que tenha sido vivido por um antepassado meu. E quando eu conheço a minha história, eu consigo entrar em contato com isso. E no momento que vem a consciência, então eu posso liberar esse movimento de trauma. Por exemplo, se eu tenho algum trauma, um caso em que eu olhei, eu tratei uma moça que veio e ela tinha, a queixa dela era que quando ela era abraçada pelo namorado, quando o namorado chegava por trás dela e abraçava, ela se sentia muito incomodada e ela se sentia agredida por ele. E não tinha motivo para isso. Quando olhamos a árvore dela, quando olhamos a árvore familiar dela, vamos entender que a avó tinha passado por um abuso muito, muito grande e esse abuso ficou registrado nas células dela. Porque você sabe que quando a nossa mãe está na barriga da nossa avó, nós já estamos lá com ela. Então, toda essa memória veio junto. E quando ela se sentia abraçada, ela era remetida a essa memória do sistema dela. E então, com esse movimento de entrar em contato com esse trauma, com essa informação que a avó havia sofrido, isso amenizou nela esse sentimento, porque não era dela, era um trauma transgeracional. O trauma é um tema muito amplo, mas hoje eu deixo essa informação para vocês. Muito obrigada, muito grata pelo convite. Maravilhoso, né, gente? E aí eu vou trazer uma frase que é do Henrique, e é uma ponderação com relação a tudo que a Eva trouxe. Mas antes eu quero só deixar uma fala minha mesmo, que eu achei muito bacana de observar como o trauma é colocado, né, feita essa leitura, tanto pela Camila, dentro de um ambiente, quando ela fala do budismo, das origens, né, da onde vem, da parte das religiões, e agora a Eva já traz uma outra ponderação, uma outra colocação dentro de um outro espaço. Então, acho que é legal a gente, e o programa Libera Libido está aqui exatamente para isso, para a gente ampliar os nossos horizontes, conseguir olhar para essas colocações, para essas ponderações, com uma forma de vamos entender um pouco do que as pessoas estão falando, não vamos julgar ou pré-julgar ninguém. Vamos sim só
proporcionar para essas pessoas que elas tenham abertura dentro da leitura delas sobre o mundo e cada uma tem a sua visão e está tudo bem, ninguém quer impor nada a ninguém aqui. Mas aí eu vou trazer uma colocação que o Henrique me trouxe, por sinal, e eu quero que você traga essa leitura, Henrique, porque ela é do Spinoza, exatamente. Spinoza. Então lá vai, gente. As afecções à base da tristeza se encadeiam, portanto, umas nas outras e preenchem o nosso poder de ser afetado. Elas o fazem, porém, de tal maneira que a nossa potência de agir diminui cada vez mais e tende para ser de mais baixo grau. E aí, Henrique, o que ele está querendo dizer com essa ponderação dele? Por favor, traduza o Spinoza. Olha, que trabalho, hein? Mas se a gente pensar no que a Eva, obrigado pela sua participação, foi riquíssimo para nós. Essa ideia da terapia sistêmica, né? O que é um sistema? Sistema de coisas, sistemas de funcionamento, enfim, várias coisas. O que é esse estar na barriga da avó? Esse estar é um registro filogenético. Esse estar, tanto filogenético quanto introjeção dos medos. Eu penso que, e de também, não só de medos, mas de esperança, de regozijos, enfim. Vocês já estiveram perto de pessoas que, ou vocês mesmos, quando estavam passando por uma situação de paranoia, de perseguição, se alguém de vocês já passou por isso, vai lembrar que todo o comportamento de uma pessoa que está numa ideia de paranoia, de perseguição, ela é de ficar olhando para todos os lados e falar, a campainha toca, quem é que está chegando? A pessoa está sempre nessa angústia de que alguém vai vir para trazer alguma coisa à tona. Então, quando a gente está falando, ela trouxe a história de um abuso, né? Isso é passado de geração, porque uma pessoa que foi abusada, que sofreu essa coisa tão agressiva, né, no seu próprio corpo, ela passa isso adiante, como forma de linguagem, de expressão, de fala, de diversas formas. A gente às vezes pensa que a criança o bebê não está percebendo, ele percebe todo esse corpo do adulto se movimentando. Então, quando Spinoza traz essa ideia do corpo, essa ideia da gente... cadê? Está aqui. As afeições, tristezas encadeiam, portanto, uma nas outras e preenchem nosso poder de ser afetado. Ou seja, essas afeições que nos tocam. Isso é realmente passado de um para o outro. A gente está com aquela frase, vamos trazer para o comum, uma maçã, uma fruta que está apodrecida, ela apodrece as outras. Uma pessoa que é negativa, ela traz uma negatividade para o ambiente. Uma pessoa que é mais positiva, ela também traz uma positividade para o ambiente. Ou seja, nós somos afetados pelo outro, por quê, gente? Lembre-se, nós nascemos de um outro. Nós nascemos de um corpo. Você foi um corpo pequeno que foi manuseado. E você precisou disso. É impossível para nós ficar longe desse encontro, de ser tocado para o outro. A não ser numa estrutura que a gente vai chamar de perversa, mas aí é outro tema, onde ela vai funcionar de uma forma, mas porque ela foi afetada de uma forma. Mas para nós estar em contato e agir e sentir, estar no corpo, é a nossa função de vida. Como o Pedro falou, como a Júlia já trouxe, a partir dessa possibilidade de pulsar a vida de uma forma única como é o ser humano, a gente tem a capacidade de sentir e ser diferente uns dos outros. E tudo isso, de uma certa forma, quem está vivo agora, conseguiu ficar vivo como é. A ideia é assim, ó, se você tem alguns traumas que você acha, algumas compulsões, repetições que você não gosta, te convido a fazer uma pesquisa psicanalítica para você conhecer o porquê que isso acontece. E eu vou trazer, Henrique, porque a gente fez no ambiente virtual, dentro do Instagram, algumas enquetes para saber o que as pessoas tinham por trauma, se elas tinham medos, enfim, várias questões aí. E eu vou trazer para quem está assistindo agora, na sequência eu já trago como fala para você que está nos ouvindo, para vocês verem como foram essas respostas.
Então fiquem aí com as nossas enquetes. E eu... E aí, pessoal, para quem está nos ouvindo em casa, a gente fez ao todo 4 perguntas. E a gente começou com uma brincadeira. A gente falou o seguinte, vamos falar sobre traumas? Daí a gente colocou, bora lá ou medo? E 33% das pessoas colocaram medo. Então foi interessante de ver como as pessoas realmente ainda ligam essa questão do trauma com algo negativo, tanto que tem esse receio de falar sobre o assunto. Na sequência, a gente perguntou se as pessoas se consideravam que elas tinham muitos traumas, né? Como elas consideravam isso. E aí foi 50%, 50-50. Então foi muito interessante que, mesmo algumas colocando que tinham certo receio de falar sobre o assunto, elas estavam metade. Algumas não tinham problema, não consideravam que tinham muitos traumas, e outras já consideravam que tinham alguns traumas. Na sequência, nós tivemos mais 2 perguntas, e uma delas foi a seguinte: você considera que muitos dos traumas físicos, aliás, você considera os traumas físicos ou os psicológicos? Quais seriam os piores para se tratar? Os psicológicos ou os físicos? E 100% respondeu que os traumas psicológicos são os mais complicados para se tratar. Na sequência, a gente perguntou se as pessoas tinham muitos traumas da infância, ou se elas consideravam que a maioria dos nossos traumas vinham da infância. E, adivinhe, 100% afirmou que sim, a maioria dos seus traumas vem da infância. E aí, Henrique, como é que você percebeu isso? Como é que você observou isso? Teve uns 75% ali, qual foi, Júlia, que falou que se os traumas... Qual que foi? Eu não lembro agora, não consegui... Era o 77% disse que estava de boa falar sobre traumas, e outros 33% estavam com receio. Então... É interessante isso, porque algumas pessoas não fazem associação que traumas também têm traumas positivos. Acho que muito do que a gente falou. Então, Exatamente. Claro que todos nós somos traumatizados pelo tempo, pela vida. Porque isso somos nós. Essa é a nossa medida, né? Nos conhecemos a partir dos traumas dos outros, porque nós nos reconhecemos no outro. Eu não me reconheço em mim. Você fala, alguém vira para vocês e fala, você é tal pessoa. Quem falou foi o outro. Se essa pessoa é alguém que significa a minha existência, eu vou corresponder a isso. Por isso que é tão importante algumas frases, por exemplo, na infância, que frases que levam essa criança a se desenvolver. Eu não gosto da ideia do positivismo, mas, olha, quando você faz tal coisa, nós gostamos muito, ou seja, em vez de usar frases pejorativas, negativas, usar frases que façam essa criança se desenvolver. O esforço positivo. Não Pedro, não é na minha linha, mas é muito importante na infância isso acontecer. Essa ponderação. Eu vou trazer uma colocação do Ed aqui, porque eu acho que ela tem muito a ver com o que vocês estão falando também agora. Boa noite, Ele diz Ed. o seguinte: é como se o trauma físico não fosse em si para a morte, mas para que eu ganhe consciência desse registro, dessa ferida, que pode ser ancestral e assim pode ser curada em mim? Será que é isso? E aí ele continua com uma outra frase. Eu posso assim reprogramar a minha mente, reprogramar a mente de uma história ancestral? Foi mais ou menos isso que a Eva trouxe. E eu acho que é muito do que a gente fala também dentro da psicanálise, né, Henrique? Quando a gente fala que se você conhece o que te faz ou como você reage, você vai saber como agir futuramente. E a história que você fala de um pouco apesar de a gente não ter controle, mas seria um pouco de você ter controle sobre você mesmo, ou pelo menos entender como você funciona, né? Se lembrar do filme Venom, quando ele fica amigo do Venom, dá tudo certo para ele. Quando ele briga com o Venom sai fora, age sozinho, coloca ele em enrascada. Ou seja, é interessante conhecer quem somos. E você só se conhece de uma perspectiva de um outro olhando para você sem julgamento.
que é o método psicanalítico, que, como o Pedro Sim. trouxe no início, realmente foi a terceira ferida narcísica na história e mudou o mundo. É que muitas pessoas ainda não entenderam isso, não entraram em contato com essa questão. Mas o Freud ainda vai ser falado ainda por séculos e séculos ainda. Boa. Sim, Eu vou sim. trazer, Eu Henrique, acho aqui uma que, outra colocação. Pode falar, Pedro, perdão. claro, Pode nada. complementar. Não, eu acho que todos nós convergimos no final das contas, seja de um ponto de vista bem mais espiritual, ou seja, do ponto de vista psicanalítico, já que Freud também nos convida a que deixemos os céus aos anjos e aos pardais, ele tenta trazer respostas corpóreas e físicas sobre a humanidade, é que todos nós carregamos muitos outros dentro de nós. Então, eu sou construído pelo outro. E existem várias formas de se justificar Exatamente. ou de se chegar a esse pensamento. Mas o que eu posso convergir, tanto nessas dúvidas que são trazidas no chat, como nas duas falas das convidadas, quanto no nosso pensar psicanalítico, é a certeza que eu sou construído pelo outro, que eu carrego outros dentro de mim, que eu não existo sozinho desse mundo. Eu fui E eu vou gerado dentro de trazer, outro. Pedro, eu vou trazer Sim. uma outra fala Uhum. aqui, que não é exatamente o que você trouxe, mas é uma ponderação bem interessante que a Maria Aparecida trouxe. Ela disse o seguinte, que um dos traumas dela é dentro da questão da lavoura, né? Que ela foi criada dentro desse espaço. A lavoura era cultivada com muito sacrifício e era constantemente afetada pelas secas ou excesso de chuva. Hoje nós temos políticas públicas que amparam os agricultores e os seus filhos hoje, né, não sofrem com isso. E aí eu achei, assim, são duas ponderações só para vocês, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que eu achei muito pertinentes, porque daí o que acontece? Essa é uma ponderação que a Maria Aparecida trouxe com relação à infância dela e algo que já, teoricamente, já mudou em alguns lugares do Brasil dentro da realidade atual do país. Não é em todas, né? Mas é uma parte. E o André me trouxe uma outra ponderação também bem bacana. Quando eu era pequeno, meu tio falava que iria levar minha mãe embora, só para me ver chorar. Até hoje, esse trauma me afeta, com medo de perder as pessoas que eu amo. E, paralelo a isso também, a Maria do Carmo me trouxe uma muito interessante, que é com relação aos traumas, como a gente consegue trabalhar com eles de forma, quando a gente consegue trazer eles, que eram coisas negativas, e fazer uma leitura positiva. E ela fez a seguinte análise. O trauma de 2 enchentes que entraram em minha casa, hoje eu vejo que se tornou um positivo, pois me impulsionaram a mudança, a sair da cidade, mudar de vida, do jeito de viver, de hábitos e assim por diante. Então, são 3 colocações aqui. Eu quero agradecer a todos que estão trazendo essas colocações. Eu não estou conseguindo trazer todas para o nosso bate-papo, mas são 3 colocações que são divergentes, né? Que são de histórias divergentes, cada um com a sua análise, mas que todas elas, assim, dentro do que eu observo, elas têm ponderações com tudo que já foi falado aqui no programa, né? Pedro, Henrique, eu não sei o que vocês querem. Não, olha, eu quero dizer para vocês que estão falando dos seus traumas infantis, que eles têm total força na atualidade. Por quê? Quando a gente fala de sentimentos e de pensamentos, eles são atemporais. Ou seja, aquilo que aconteceu na infância, ele está registrado hoje como se estivesse acontecendo na infância, da mesma forma. É atemporal. Ou seja, é aquela criança, aquele bebê, aquele corpo que sentiu. Você pode procurar um analista, um psicanalista, para poder entender a criança que viveu aquele trauma. Então, vale muito a sua entrada numa análise por causa disso. Porque aquilo que te aflige hoje tem total força, foi como se tivesse acontecido agora. Não foi na infância, está acontecendo agora, porque é atemporal. Ele é atemporal, é verdade. Exatamente. Não, e aí entra muito da história que a gente estava falando. Recentemente nós tivemos um programa, para quem está nos assistindo, que falava sobre tempo, né? Sobre a relatividade do tempo. E aí o pessoal vinha assim, mas o que tem a ver com psicanálise e tempo? Eu falei, gente, é exatamente isso que o Henrique acabou de dizer. Nós somos atemporais em vários sentidos. E a gente se prende a alguns pragmatismos, algumas ideologias que já foram nos impostas, enfim. E aí, quando você para analisar, você fala assim, nossa, mas tem tantos tabus que a gente ainda precisa quebrar, né? Tem tantas informações, tantas coisas que a gente precisa ponderar. E aí eu vou trazer, galera, assim, eu estou tentando acelerar aqui, porque nós já estamos com 1h10. Eu já trago para vocês conversarem mais um pouquinho a respeito, mas eu vou trazer agora
a participação da Ana. E ela traz uma leitura sobre um trauma da infância também. Então, agora fiquem com a Ana Luísa para vocês conhecerem um pouquinho da leitura que ela faz sobre os traumas. Olá, eu me chamo Ana Luísa, sou professora de crianças e queria contar para vocês um pouquinho sobre a minha relação com os traumas de infância. Assim como todos vocês, né, eu também sofri alguns traumas e um em específico eu tinha muita dificuldade de lidar. E todo mundo falava que eu tinha que ressignificar esse acontecimento, mas eu não conseguia fazer isso, porque sempre que eu revisitava o que eu tinha vivenciado, me trazia muita dor, muita raiva e revolta. Até que um dia, fazendo uma meditação, eu consegui entrar em contato com a pessoa que me causou esse trauma. Eu consegui me colocar no lugar dela e pensar quais eram as condições que ela tinha, qual era a educação que ela tinha recebido, em que cultura, digamos, ela cresceu, né? E o que ela acreditava. Aí eu tive um momento de muita dor, porque eu consegui sentir o que aquela pessoa sentia. E dessa forma, com o meu sentimento de adulta, né, que sou hoje, eu pude entender e vi que esse trauma ele vai existir para sempre. A sensação que eu sentia quando criança, ela não vai sumir, mas eu percebi que eu não preciso mais sentir aquela raiva, aquela revolta com o olhar que eu tenho hoje. Eu compreendi o que aconteceu e isso me fez conseguir tocar a minha vida, seguir em frente de uma forma bem mais tranquila, bem mais madura. Beleza? Um beijo para vocês. Gente, eu adorei a fala dela, assim, é uma das que todas as três foram maravilhosas, mas a da Ana, acho que tem muito dessa agonia, dessa angústia que a gente traz nos nossos traumas, e como é difícil trabalhar isso, seja numa terapia ou na forma com que ela trouxe aqui na meditação, como tem alguns traumas que nos realmente... eles travam a gente, né? Eles não deixam a gente seguir, não deixam a gente continuar, e aquilo fica martirizando, incomodando, enfim. Como que você analisa isso, Pedro, por curiosidade, dentro da colocação da Ana? Eu achei muito corajoso da parte de Ana trazer isso ao público. E me lembrou uma frase que ela é bem presente no budismo, que você carrega raiva, você querer se vingar, no final das contas, você carregar um carvão em brasa e querer machucar o outro. Mesmo que você jogue o carvão contra o outro em algum momento, você vai ter se machucado muito mais por ter guardado aquilo. E outra coisa que também me veio na fala de Ana é um pensamento de Násio, que o trauma, quando a gente coloca ele nessa perspectiva, seria como fosse um ponto fora da curva da nossa história. A gente não entende muito bem as causas que nos levaram a ele, muito menos as consequências. Ele seria um lugar muito mais nebuloso para todos nós. E a cura, a partir da linguagem que a psicanálise traz, a cura a partir do afeto, a cura a partir de entender para o outro, é você conseguir deslocar esse ponto fora da curva para o seu lugar, para você entender o tanto que você foi afetado e o tanto que você vai ter que viver com ou apesar daquilo, mas você viverá. Muito bom. E aí? Ó, eu quero ponderar a palavra meditação. Ponderar não. Trazer um pouco de... compartilhar com vocês uma ideia. Meditar. Meditação. Ó, eu me edito. Eu me coloco numa edição dentro de mim. A palavra vem dessa ideia de voltar-se para dentro. Isso é interessante porque
como voltar para um lugar de onde você não conhece de quem é. Então, esse é um processo de se conhecer. A partir desse olhar, desse afastamento de juízo. Então, convido vocês a se afastar de um juízo sobre si mesmos, levar a vida um pouco mais, rir mais de si mesmo. Porque a vida levada muito a sério, é ridícula. Porque nós somos ridículos. A gente leva muito a sério as coisas. Então, isso que ela traz, essa reinterpretação que ela conseguiu fazer, é uma forma, através da meditação, do budismo. Enfim, tem diversas, como a gente falou, tem diversas maneiras. Mas é um convite. Olhe para si mesmo. Procure ajuda de alguma forma, alguém que não te julgue, mas principalmente, cada um de vocês que estão ouvindo ou que estão assistindo, diminua o juízo sobre si mesmo. Já vai trazer muitos benefícios para vocês. Eu vou trazer essa frase aqui, que por sinal quem trouxe foi o Henrique, e é do Augusto Curry. Ele fala o seguinte: contra traumas e frustrações que a vida nos impõe, o melhor remédio é uma alma controlada por um grande sonho. Então, realmente, pega leve contigo e foca num sonho, foca num objetivo que vai fazer com que tudo isso amenize um pouquinho, não se cobre tanto, né, Henrique? E aí, através dessa fala, eu vou pedir para o Pedro, porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui do programa, então eu vou pedir para o Pedro trazer suas colocações, as ponderações finais, para a gente poder depois ficar apreciar uma música lindíssima. Olha, que a Flavinha cantou aqui para a gente, interpretou, e eu acho que vocês vão gostar muito. Então, Pedro, Flávio, um beijo, hein? Muito obrigada. Muito obrigada, primeiro, Pedro, por participar, por aceitar estar aqui conosco, por, aliás, participar de todos os programas, porque quem não sabe, o Pedro é assíduo aqui no canal, está sempre participando, trazendo ponderações, colocações, enfim. Então, muito obrigada novamente. E é uma honra ter você com a gente, foi muito bom compartilhar tanto com você. E sinta-se à vontade para voltar, a gente vai adorar ter você aqui sempre. Vai ser um prazer voltar. Muito, muito obrigado pelo convite. Saio uma pessoa muito melhor do que a pessoa que eu entrei. Eu convido, no final das contas, que encontremos fórmulas para viver em paz. Um pouquinho mais em paz, na verdade, com nós mesmos. Eu acho que o convite que o Henrique fez é muito poderoso. A gente entender que somos ridículos e acho que entender a nossa... como pequenos somos, é algo convidativo e que talvez o mundo queira trazer o convite inverso, dizer que somos glamurosos e grandes o tempo todo. Eu acho que a gente se colocar nesse lugar que eu não vou carregar todas as benesses do mundo dentro de mim, eu não vou estar bem o tempo todo, e eu vou entender que isso faz parte de mim, não tem como lutar contra. E que tá tudo bem, né? Sim, no tá final tudo das contas, sigamos. tá tudo bem. Sim. E aí, Henrique, quer deixar suas últimas palavras também aqui para o pessoal? Olha, que programa gostoso hoje também, viu? Como todos os outros, mas cada programa também me enriquece muito mais. E o mundo que nós vamos criar é um mundo à nossa imagem. Então eu trago mais uma questão para vocês. Quem criou quem? A imagem de quem? Ou seja, olha para o seu mundo, olha para o mundo que você quer. Se você quer um mundo de interações, de um mundo rede, lateral, agora nós mudamos, né? Não é mais um mundo vertical, horizontal. Um mundo onde nós podemos conversar, podemos trazer temas, podemos falar. É um espaço de fala agora. Que mundo você quer estar? Que mundo você quer criar? Que Deus você quer criar? Quem criou quem? A imagem de quem? Gente, então eu quero aproveitar, deixar vocês com essa indagação aí, que o Henrique trouxe, mas eu quero deixar também vocês com uma poesia linda, riquíssima, de uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é o Roberto Andrade, que é poeta, e ele trouxe essa poesia de uma forma, num momento muito oportuno, e a poesia diz o seguinte: cortaram minhas asas, impedindo-me de voar, batendo o cadeado, ceifando minha infância. Foram infelizes, não pensaram em mim. Era uma mera criança que pediu o fim. As marcas ficaram.
Hoje consigo voar, mesmo com os traumas, aprendi a recomeçar. Então eu deixo vocês com essa poesia maravilhosa do Roberto. Quem quiser, depois o Instagram dele é Poeta Aprendiz. Sigam lá, vocês vão adorar, ele traz muitas falas lindas. E eu vou trazer agora, para variar, né? Flávia Oliveira, maravilhosa. Para quem não conhece, ela é a nossa... eu vou puxar aqui a tela grande. Para quem não conhece, a Flávia é a nossa... participa aqui do projeto com a gente. Ela é cantora e sempre traz interpretações de músicas que têm a ver com o tema do nosso programa. Então, fiquem agora com essa música que eu tenho certeza que vocês conhecem, e eu adorei a interpretação dela. Então, muito obrigada a todos por participarem, muito obrigada a todos que nos assistiram, que mandaram seus comentários. Uma linda noite para vocês, um bom descanso. E não esqueçam de seguir a gente aqui no canal, mandar suas mensagens, compartilhar, curtir. Se você não consegue fazer aqui no canal, vai lá no Instagram, faz isso no Insta. E lembra que a gente está no podcast também no Spotify. Um beijo enorme e bom descanso a todos. Tchau, tchau. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. 17 anos e fugiu de casa às 7 horas da manhã do dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, roubava carros. Era Ana Paula, agora é Natasha. Usa salto 15 e saia de borracha. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. Acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carros cantam tchururu, 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 tchururu. Tem 7 vidas, mas ninguém sabe de nada. Carteira falsa com a idade adulterada. O vento sopra enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. Um rosto novo, corpo feito pro pecado. A vida é belo, o paraíso é um comprimido. Qualquer balaco ilegal ou proibido. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carros cantam tchururu, tchururu, tchururu.